Olá, eu sou a Marta, tenho 47 anos e estou hoje aqui convosco porquê? Porque eu sou filha única de pais divorciados. Os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 20 anos e, passado relativamente pouco tempo, eu encontrei o amor e casei. Estive casada há 10 anos, tive 3 filhos e depois desse casamento, em que eu já não me sentia satisfeita nele, eu tomei a decisão de me separar. Os miúdos tinham na altura 3 anos, 6 anos e 9 anos. Foi um processo muito doloroso, não é? Eu tinha muitas dúvidas, muitos medos, muitas perguntas para as quais não tinha resposta e foi quando eu decidi que tinha que procurar algumas respostas. E a maneira que eu encontrei de procurar respostas foi estudar o tema. Então, eu comecei por fazer uma pós-graduação em mediação familiar, na verdade, em mediação de conflitos com especialização em mediação familiar, e a meio do curso eu comecei a perceber que talvez eu gostasse de trabalhar naquela área, mas eu era assistente social há muitos anos e não estava a ver muito bem como é que podia eventualmente casar as coisas, mas foi assim a primeira visão de que aquilo que tinha começado por ser para consumo doméstico poderia servir para outra coisa. Entretanto, um tempo mais tarde, eu tinha muitos desafios para resolver. Eu estava numa família numerosa, ainda por cima numa família reconstituída, porque, entretanto, eu reapaixonei-me, voltei a casar, tive mais um filho, que hoje em dia tem 5 anos, o Vicente, e, portanto, no meio desta azáfama do casamento, do divórcio, da reconstituição familiar, de um segundo casamento e de uma quarta gravidez, eu precisava aprender algumas ferramentas na área da parentalidade para gerir tudo isto. E foi quando eu fui fazer uma certificação em parentalidade e educação positivas. E, de repente, quando eu olhei para as ferramentas que eu já tinha, o serviço social que eu tinha de base, a mediação familiar que eu tinha aprendido e a parentalidade positiva que eu estava a aprender naquele momento, eu comecei a perceber que se calhar tinha aqui qualquer coisa para trabalhar isto, que se calhar tinha coisas para dizer às outras pessoas que estavam a passar por uma situação idêntica e que precisavam, provavelmente, destas mesmas ferramentas que eu tinha ido à procura. Então, foi quando eu comecei a partilhar algumas destas minhas aprendizagens nas minhas redes sociais e, quando mais tarde, eu decidi fazer uma outra formação em Divorce Coaching e começar a atender mulheres em sessões individuais que estavam a lidar com o divórcio, quer porque estavam a ser confrontadas com ele, quer porque tinham tomado a decisão e precisavam, como eu também precisei, de algumas ferramentas, de algumas estratégias e de algumas respostas. Então, eu costumo dizer que eu passei a vida inteira à procura do meu propósito, eu passei a vida inteira a tentar descobrir o que é que eu queria ser, o que é que eu queria fazer, o que é que me apaixonava, o que é que me dava borboletas na barriga. E é muito curioso como, no final disto tudo, eu percebo que foi a minha história de filha de pais divorciados, que foi a minha história de mãe de mulher que se divorciou com 3 filhos pequeninos, que me trouxe ao meu propósito e que me trouxe ao curso que hoje vocês têm convosco. Espero que gostem tanto de assistir ao curso como eu gostei de o fazer. Obrigada.